Os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, um coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte e estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Tu és Senhor do universo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Me dá a honra de cantarmos juntos? É claro que eu não vou perder a oportunidade, né? Eu canto e o senhor toca. Eu faço a primeira, você faz a segunda. Grande, vamos ficar de pé adorando? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostrar. reverenciamos a presença do Todo-Poderoso, do El Shaddai, daquele que era, que é e que há de vir. Engrandeça o nome do Senhor nessa manhã. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande, vamos declarar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cante ao Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Ele é a tua alegria, Ele é minha alegria. Sem Ele não tem alegria. Ele é grande, Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante desse Deus, por isso diante dele
adoramos. Queremos. Engrandeça o nome dele. Abra sua boca. Você não veio aqui para assistir, você veio aqui para cultuar. Quem ele é para você, igreja? Abra sua boca. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno Sobre toda a terra e céu. Dedilha aí, pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Certa vez Jesus perguntou: o que estão dizendo aí em Riachão de Jacuípe que eu sou? E um dos discípulos disseram: uns estão dizendo que tu és profeta, outros estão dizendo que tu és João Batista. E aí Jesus olhou dentro do olho do discípulo, e eu quero olhar dentro do seu olho agora. Eu não quero saber o que Riachão de Jacuípe fala de Jesus, mas eu quero saber quem é Jesus na sua vida. Porque quando nós servimos com alegria, nós precisamos nos apresentar diante dele. Você veio hoje para a igreja, espero que você não tenha vindo por obrigação, nem por causa de pastor Anice, mas porque você precisa se apresentar diante dele. Está se começando uma nova semana, e ele está te dando a oportunidade de vai viver mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Está encerrando o ano. Quantos livramentos o Senhor nos deu? Quantos livramentos o Senhor te deu? Até quando tu vai deixar essa mordaça na tua boca e não vai adorar e glorificar? Sabe dizer para amiga, para o amigo que é gente boa, que ama. Sabe elogiar, dizer eu te amo para familiares. E por que para Jesus não consegue? Isso é libertador. Aprendemos ontem que quem serve com alegria adora a Deus em espírito e em verdade. Não é em carne e em mentira. E Jesus está me perguntando hoje, perguntando para você: quem eu sou para você, filho? Você consegue dizer aí agora? Adoração não é mental. Adoração é de lábios que confessam arrependimento. Abra sua boca e comece a dizer quem ele é para você. Comece a dizer, estou esperando. Enquanto o pastor dedilha, comece a dizer. Feche seus olhos, não olhe para mim. Você não veio assistir culto, você veio entregar um culto. Um culto racional, não emocional. Um culto racional. Você sabe o que você está fazendo. Quem ele é? Meu Salvador, meu libertador. Me conheceu na lama e me lavou, me fez nova criatura, me lavou do pecado. O que é que ele é para você? Fala, abre a sua boca, eu estou te motivando. Quebrou minhas algemas e eu sou livre do pecado. Ele é a minha luz. Ele é a minha luz, meu caminho, minha vida. Quem ele é para você? Alfa, ômega, advogado, justo juiz. Quem ele é para você? Pão que desceu do céu, desejado das nações, o cavaleiro do cavalo branco, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Quem ele é para você, filha? Abra sua boca, homem de Deus. Se apresente diante dele. Se apresente diante desse Deus. Servi a Deus com alegria e apresentai-vos diante dele com um cântico. O que é que tu tem para dizer para o teu Deus nessa manhã? Adoração não é música. Adoração é um estilo de vida.
Reconhecer quem Deus é. Louvadores, é muito fácil de achar louvadores, porque é reconhecer o que Deus faz. Agora, adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade está raro, porque as pessoas hoje só buscam a Deus para querer a bênção e a vitória, mas não para ser uma bênção e decretar a vitória de Jesus na terra. Está na hora de você se posicionar, homem de Deus. Está na hora de você se posicionar, mulher de Deus. Enquanto você reverencia e se apresenta diante dele com um novo cântico, ele vai te curando, ele vai te restaurando, ele vai te dando forças. Mulher, você vai ganhar esse homem sem uma só palavra. 1 Pedro 3:1 diz isso. Sabe por quê? São as nossas atitudes que falam mais do que as nossas palavras. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pode dar uma salva de palmas para ele? Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir no 2º livro de Reis, capítulo 5. 2º livro de Reis. Aqui ainda acontece escola bíblica, pastor? Glória a Deus. Então você trouxe papel e caneta, né? Porque escola sem papel e caneta não é escola. Eu quero 4 copos de água. Tu pega dele para mim, por favor. 4 copos com água. Toda vez que você ouvir a palavra, isso eu sempre digo para quem anda comigo, me siga lá, ó, YouTube, Instagram, Pastora Anice Brasil com Z oficial. Todos os dias eu tenho uma palavra rema lá, viu? Quem anda comigo ou me segue, eu sempre digo, olha, a Bíblia não é para ser admirada, a Bíblia é para ser pregada e vivida. Nós não precisamos mais de pregadores, nós precisamos de pessoas que sejam referência da palavra, amém? Mesmo sendo pecadores, miseráveis pecadores que somos, mas ser exemplo dentro da palavra. Não comungar com erro, não negociar nossa fé e nem os princípios bíblicos, amém? Ontem eu comecei a pontuar lá em João 4, em cima da mulher samaritana, algumas coisas que te faz servir com alegria. Não sei se você anotou os pontos. Hoje eu quero pontuar como se apresentar diante dele com um novo cântico. Vou falar isso agora pela manhã e vou falar à noite. Ontem eu não sei se você percebeu, preste bem atenção aqui, que Jesus teve um momento muito particular com aquela mulher samaritana. Só foi ele e ela. Quando Jesus quer beber água da minha vida e da sua, ele não precisa de multidão. Ele conversa com você no secreto. Eu vejo hoje muitas pessoas dizendo: eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei quais são os meus dons espirituais. Sabe por que não sabe? Porque você ainda não para estar sozinha com Jesus. O melhor e verdadeiro culto não é esse aqui só é o coletivo. O melhor e verdadeiro culto é aquele que Jesus nos ensinou. Entre no seu quarto, feche a porta e converse. Quarto para o judeu é lugar de intimidade.
quarto para judeu é lugar de se despir. Nessa plateia toda, quem me conhece melhor é o meu esposo, porque tem uma vida diária comigo. A Nice, bonitinha, arrumadinha, lindinha, que prega bonitinho, tá aqui. Mas a rotina vai se revelar numa vida diária. A chatice, as reclamações, os defeitos, sim ou não? As mazelas que todos nós temos. Cada um carrega uma história atrás de si. E o cristianismo veio para a gente colocar a nossa carne na cruz todos os dias. Ele mesmo disse que eu pego muito no pé dele. Mas eu já tenho uma caminhada e eu sei o que é que vai levar ele mais para perto de Deus, o que ele não vai ver. Quando nós nos conhecemos, a proposta foi: cuide dela e ela vai te ensinar as coisas de Deus. Ele tá vacilando. Todos nós temos um chamado específico. E quem anda perto de você, quem está na sua rotina, quem mora dentro da sua casa, eu vou dizer que é o ministério mais difícil, é o de dentro de casa. Jesus disse também que os profetas de casa não têm honra. Porque ele queria fazer milagre em Nazaré, e o povo de Nazaré dizia assim: esse não é o filho de José, o carpinteiro? As pessoas de dentro de casa sempre vão te ver somente o lado ruim e nunca o lado bom. É ou não é? É ou não é? Ô povo bom para enxergar o defeito, que eu nunca vi. Toda vez que eu chego, mamãe e vovó: tu não disse que vinha? Por que tu não veio? Cobrança. E por que não veio em tal horário? Tu não disse que ia fazer isso? Cobrança. É porque os de casa, por causa da rotina, eles não conseguem às vezes ver. E eu quero que você vigie nisso. Porque a Bíblia também diz que se você fazer para os da rua e não fazer para os dentro de casa, você é pior do que um incrédulo. Porque o povo que mais é nossa lixa é o de dentro de casa. A minha maior lixa é meu marido. E eu sou a maior lixa dele. Porque eu conheço o pastor Chico na essência. Conheço todos os defeitos. Todos. E mazelas. E às vezes fico no pé ali, ó, dando marcação, ó. Marcação. Como ele também me dá marcação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Jesus quer que você se apresente para ele com um novo cântico. O que é a palavra apresentar-se? Ali no Salmo 100, como vocês escolheram o tema. Salmo 100, versículo 2. No hebraico, o se apresentar é não somente reverenciar alguém superior a você, mas se despir do seu eu, como se fosse uma vistoria. Eu vou falar aqui uma linguagem bem luxa, né? Bem, como se fosse quando a polícia vem e faz o, como é que chama? Abordagem. E ó, sai. Ou seja, se apresentar diante dele sem reservas. Se apresentar diante dele sem esconder nada, mas com algo novo, um cântico novo. Todos os dias Deus quer algo novo na sua vida. É da sua parte a parte dele. E aqui você vai ver que é um salmista que está dizendo isso aí no Salmo 100, versículo 2. É um salmista. O salmista, ele sempre está ali, não sei se você sabe, mas salmos são cânticos feitos para se gravar na memória e subir os degraus do templo. Para estar ali repetindo, ó, ao Senhor. E a minha pergunta é: o que é que você tem trabalhado dentro da sua vida para você se apresentar ao Senhor sempre com algo novo? Ah, eu tenho 10 anos de crente. Sim. Quantos testemunhos? Ainda é aquele lá de trás? Eu lembro que certa vez eu estava contando meu testemunho lá de trás. E aí eu estava falando do ex-marido falecido. E marido veio e me cobrou, né? Até quando tu vai dar esse testemunho? Não está na hora de mudar esse testemunho, não? O povo fica pensando que sou eu. Aí eu fiz: é verdade, né? Eu fiz: Senhor, eu quero viver coisas novas. E comecei a orar em cima disso. E não é que realmente eu tenho vivido coisas novas?
Inclusive, mês que vem vai sair meu livro, viu? Eu vim trazer aqui para você ler ele. E a minha história é transformando a dor em força. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Diante do Senhor, se apresentar-se sem reservas, mas sempre com algo novo. Como assim, pastor, algo novo? Uma mudança, uma cura, algo que você venceu do seu eu, algo que você venceu dos seus maus hábitos, algo que você venceu da sua carne, que você não queria fazer, mas você está fazendo por causa de Deus. Como eu sempre digo, perdão não é porque a pessoa merece, é porque Deus merece a nossa obediência. Servir, às vezes não é nem porque a igreja merece, não é nem porque o pastor merece, não é nem porque o irmão merece, mas é porque o Senhor da igreja merece. Está entendendo? Estou sendo clara? Apresente com algo novo ao Senhor. E essa história, Deus me mostrou algo tremendo que eu quero compartilhar com você. Eu sei que você já sabe que a palavra servir vem do koinonia. E servir não é servir de qualquer maneira, é servir com amor. E também não é servir em estrutura. Jesus, quando veio à terra, ele não veio para a sinagoga, ele não veio para o templo. Jesus veio para salvar os perdidos. Então, quando eu venho servir a Deus com alegria, eu preciso servir ao outro. Mateus 25 vai dizer: quando você fizer para esses pequeninos, você está fazendo para mim. E aí ele vai dizer assim: olha, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu fiquei doente e você não foi me visitar. Fui estrangeiro e você não cuidou de mim. E aí vão perguntar: quando foi que o senhor teve fome, Jesus? Quando foi que o senhor teve sede? Quando foi que o senhor ficou doente? Pelo amor de Deus, me fala. E Jesus diz: é quando você vê um irmãozinho aqui. E a gente precisa quebrar isso em nosso meio. Se for aquele irmão riquinho, faz a visita. Mas se for o irmão pobrinho, não faz a visita. Se for o irmão da loja, da farmácia, sei lá o quê. Eu estou falando porque eu passei 3 anos em cidade pequena e eu sei o que é isso. A época da pandemia, eu estava em Várzea da Roça. Se for aquele irmão de status, se ele faltar no culto, vai lá visitar. Mas se seu Zé do Mané do Coroqué, ninguém nem lembra. A gente tem que... Mas é verdade, irmã. A irmã que falou misericórdia é uma realidade. E a gente está ficando cada vez mais individualista. E isso não pode cair dentro da igreja. Estamos na geração do WhatsApp. Pergunta se está tudo bem pelo WhatsApp. Relacionamentos virtuais. A igreja precisa voltar a fazer visita. A igreja precisa voltar a estar com amigos. Esses dias eu estava com um grupo de amigos que há muito tempo eu não estava. A gente só foi lá para bater papo e conversar. Eu parei assim: meu Deus, há quanto tempo eu não faço isso? Eu trabalho muito no digital. Eu falei: meu Deus, há quanto tempo? Que coisa boa. A gente precisa. Eu sou do tempo que a gente botava as cadeiras na porta para bater conversa. Para fazer o quê? Nada. Às vezes eu estou na cama ali de boa, assistindo algo. Daí a pouco o marido está no celular. Ele desliga o celular para a televisão. Eu ligo o celular. Eu fiz: meu Deus, a gente precisa se vigiar. Nós estamos em relacionamentos virtuais. E qual é essa preparação do anticristo? Uma geração fria, sem relacionamento. Quanto mais estivermos distantes um do outro, a pandemia provou isso para nós, ficaremos mais frios. E aqui está uma história de alguém que servia ao Deus de Israel com alegria. E não era para estruturas, era o outro. Vamos fazer essa leitura? Segundo o livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Versículo 2: e saíram tropas da Síria
da terra de Israel e levaram presa uma menina. Repete comigo, uma menina. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou, repetir, versículo 3. E disse esta menina à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ó Samaria de novo, ele o restauraria a sua lepra. Versículo 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da tua lepra. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que te envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede, que buscai ocasião contra mim. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eita, quem sabe servir, serve. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Até hoje o povo de Deus é assim nos cultos, né? Quer ser tocado. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com a sua indignação. Olha o versículo 13. Então, chegando-se a ele, os seus servos lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizer-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Versículo 15. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Ó, querendo pagar a bênção. Versículo 16. Porém, ele lhe disse: viva o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E incitou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Versículo 17. Disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, que bastaste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Versículo 18. Nisso perdoe o Senhor teu servo, quando o Senhor entrar na casa de Rimom, que é o Deus daquele povo, para lhe adorar.
e ele se encostará a mão nele, e eu também me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar a casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor teu servo. Versículo 19, e disse Eliseu: vai em paz. E foi dele uma pequena distância. Versículo 20, preste atenção. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor poupou o sírio Naamã, não recebendo da sua mão coisa do que trazia. Porém ele vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi, alcançou Naamã, e Naamã, vendo que ele corria atrás dele, desceu do carro e encontrou-lhe dizendo: vai tudo bem? Versículo 22, ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou para te dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Versículo 23, e disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata, 2 sacos em suas mudas de roupa, pôs-lhe sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. Versículo 24, e chegando ele certa altura, tomou nas suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que foram-se. Versículo 25, então ele entrou e pôs-se diante do Senhor, e disse Eliseu: de onde você vem, Geazi? E disse: teu servo não foi em nenhum lugar ou alguma parte. Versículo 26 e 27 para terminar. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para você receber prata, e para tomares roupa, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso e branco como a neve. Eita, texto pesado. Aqui nós vamos ver vários tipos de servir com alegria, com interesse, com vontade, sem vontade, por obrigação e por religião. A primeira eu quero dizer dessa menina que não tem nome, que é tomada como escrava. E o texto vai dizer que ela é uma jovem, alguns historiadores vão dizer que ela tem 14, outros vão dizer que ela tem 15, muito nova. E essa menina, quando está dentro de casa, lembra que eu falei que é dentro de casa que a gente conhece a intimidade? Lembra que eu falei que é dentro de casa que a gente conhece as lepras um do outro? Aquela menina, por ser escrava, está longe da sua família, do seu país. Aquela menina poderia ter raiva de Naamã, sim ou não? Sim, vamos falar a verdade. Ela foi arrancada da sua família. Ela foi arrancada dos seus hábitos, de tudo que ela buscava. Não sei se você sabe, mas ela buscava somente ao Deus de Israel. E ela é levada cativa para a Síria, onde tem mais de 10 mil ídolos, principalmente o ídolo Rimom, que é reverenciado. E aquela menina agora é escrava da mulher de Naamã, porque as mulheres naquela época tinham serviçais. E outra coisa, as serviçais não se falava com o patrão. Serviçais não ganhava nada. Escravo naquela época só estava ali para comer, servir e dormir, e não ganhava nada. Não poderia falar nada, não poderia dizer não, não poderia reclamar nada. Como é que essa menina sem nome, ao ver quem botou ela nesse cativeiro, vê esse homem com lepra, preste atenção por favor, ela sente vontade de dizer que há um Deus em Israel, cujo tem um profeta que pode curar a lepra dele. O que é que tem no coração dessa menina, a ponto de ela esquecer que ela é escrava, e que essa pessoa que está em lepra é a pessoa que arrancou ela da sua família, da sua mãe e do seu pai?
O que é que tem na vida dessa menina, dessa escrava sem nome, que consegue ter compaixão do seu inimigo, de quem está fazendo ela escrava? Ela mora dentro da casa de quem a escraviza. E ela via que Naamã lá na rua usava a sua couraça, a sua armadura, e era reconhecido como valente, guerreiro, forte. Mas quando ele passava da porta da rua para dentro de casa, ele tirava, estava exposta a todas as suas dores, todas as suas feridas, sangrando, e tinha que tratar uma por uma. Porque na rua era uma coisa, mas dentro de casa fedia, caía pedaços. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Essa menina sem nome, escrava, ela servia com amor dentro de casa. Primeiro ministério seu não é fazer bonito lá na rua, é fazer bonito dentro da sua casa, dentro da sua igreja. O que adianta você fazer bonito para todo mundo e sua mulher, você não ajuda para nada. O que adianta você fazer bonito para todo mundo, seus colegas, suas colegas lá, e seu marido não recebe nada? Aquele homem que já tem uma semana que a pia está tum, tum, tum. Aquele homem que a mulher pediu para botar uma lâmpada e já tem uns 4 meses sem lâmpada. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Coisa simples, que alegra o coração de uma mulher, que alegra o coração de um homem. Aquela menina tinha todos os motivos de dizer assim, ó, que morra dentro dessa lepra, esse miserável desgraçado. Sim ou não? Bora falar a verdade, igreja. Tomara que morra mesmo. Me tirou lá do meu pai, da minha mãe, da minha casa, da minha família. Que morra, miserável, não merece. Isso aí foi Deus que colocou. Ainda ia botar o nome de Deus no negócio. Sim ou não? Ainda ia espiritualizar o negócio. Porque a gente é assim. A gente quer a vingança, mas a Bíblia diz que o vingador é Deus, mas a gente usa de argumento. Isso é Deus que deve estar trabalhando na vida dele. Aquela menina teve uma atitude que eu e você muitas vezes não tem. Serviu com alegria para aquele que lhe causou mal. Aquela menina sem nome, escrava, ensina o caminho da cura. Como é isso, pastora? Vai fortalecer o que eu disse ontem. Só quem é curado serve com alegria. Não é por causa da pessoa, é por causa do Deus de Israel. Não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa do líder, é por causa do Deus de Israel. Aquela menina não estava olhando quem a escravizou. Aquela menina estava dizendo: há um profeta em Israel que conhece o Deus Todo-Poderoso, que se falar, meu patrão vai ser curado. Interessante, ela não se exalta e vai falar porque ela sabia que tinha uma regra. E a gente tem que entender que para servir tem regra. Não quebre princípios em nome de Deus, porque Deus não quebra princípios por você. Quem é que entendeu? Quem gosta de quebrar princípio é Satanás, o rebelde. Existem regras, existem normas. Quem é que não gosta de seguir normas? Os rebeldes. E agora quando eu falo rebeldes, é o espírito de rebeldia que estava em Lúcifer. Porque regra, lei sempre foi para nos livrar, gente. Porque uma placa diz que é 80. Porque se tu passar de 80, tu tá em perigo. Sim ou não? Por que tem um quebra-mola? Porque o quebra-mola está dizendo, ó, tem pedestre aqui perto, vá mais devagar. A lei nos dá limites. Quem é que não gosta de limites? Os rebeldes, os fora da lei. Aquela menina vai lá e alguém vai dizer, ela vai dizer para sua senhora, ela não vai dizer para o Naamã. E a mulher dele se encoraja e fala. E ele vai lá e ouve. Só que ele não vai diretamente para Israel, você percebeu?
ele vai para o seu rei da Síria e diz: olha, estou sabendo que em Israel tem um profeta lá que pode me curar. O senhor me dá uma carta? Quando nós servimos ao Senhor com alegria, quando nós nos apresentamos para Ele com um novo cântico, a gente tem que entender que existem autoridades que são capacitadas e escolhidas por Deus. Naamã era autoridade, porque só quem é autoridade reconhece a autoridade. Você é autoridade nessa área, eu sou autoridade nessa área. Quem é que está entendendo? Por isso que eu digo que ninguém é melhor do que ninguém. Cada um está na sua área. Quando entendermos isso, ninguém vai estar brigando por causa de cargo, por causa de lugar, por causa de chamado, por causa de ministério. Porque sabemos que cada um de nós temos autoridade dentro daquilo. O texto vai dizer que ele faz a carta e o rei de Israel recebe a carta. O rei de Israel parece que perdeu a autoridade, ficou doido. Como é que me manda uma carta dessa? Está querendo briga? Eu vou matar, vou fazer viver? Como é isso? Mas existia uma autoridade espiritual. Quem fez aquilo ali, aquele desespero, foi da autoridade do rei, agora de Israel. Mas existia uma autoridade espiritual chamada profeta Eliseu. Quando nós sabemos que somos uma autoridade espiritual, nada nos causa medo. Sabe por quê? Não porque a gente tem força e nem poder, mas porque quem nos chamou nos capacita. Você tem que entender que você só precisa ir. Quem te capacita é o Senhor. Para com essa coisa de coitadinha, não sei fazer. E se eu fizer melhor que o pastor? Aí se eu fizer melhor que fulano? Ei, é tu capacitado por eu sou. Quem é que entendeu? O texto vai dizer que o profeta Eliseu nem se abala. Meu rei, reconheceu a autoridade do rei. Mande ele vir e ele vai saber que tem Deus em Israel. Porque o profeta nunca vai puxar a glória para o nome dele. Profeta sempre vai transferir para o Deus que deu o seu chamado. E o texto vem dizendo que Naamã chega lá, achando porque é autoridade, vai ser tocado, vai ser um manto, um balabaxê cantaramanaias. Eliseu não faz nada. Porque a alma doente quer ser paparicada. Sim ou não? A alma leprosa acha, por fazer alguma coisa, tem que ser idolatrada. Tem que ser Ei, Jesus disse: quem não veio para servir, não pode ser servido. A palavra diz que aquele que se humilha, não é o que é humilhado, é aquele que se humilha que será exaltado. Pega o texto errado, fora do contexto. Os humilhados serão exaltados. Mentira, vai ler Bíblia, crente. Aquele que se humilha é que é. O texto vai dizer que a arrogância, a soberba de Naamã, mesmo leproso, porque todo leproso é orgulhoso. Sim ou não? Aqui não tem esse problema não, mas em feira tem. Todo irmão e toda irmã leprosa, pense num povo que dá trabalho. Aqui não tem esse problema não, mas lá na minha igreja tem. Dura serviço, se achubala, não quer aprender, já acha que sabe tudo. E isso se chama ignorância. O que é ignorância? Não é uma pessoa bruta não, é uma pessoa que acha que não precisa mais aprender nada, já sabe tudo. Não se permite ser ensinável. Dura serviço. E aí entra agora uma outra pessoa que nos dá uma referência também sem nome, que serve a Naamã. Diz assim: meu rei, meu senhor, se ele te pedir uma coisa tão simples, por que tu está reclamando? Olha que coisa boa. É aquele dom da palavra de sabedoria que está lá em 1 Coríntios 12, naquela lista de dons espirituais. Porque ministério quem dá é Jesus, dons espirituais quem dá é o Espírito Santo. Agora, a atuação quem dá é Deus. Depois você vê lá a lista. O texto vai dizer que Naamã, na sua soberba, no seu orgulho, na sua lepra, não somente física,
mas emocional também e mental. Ouve a palavra de sabedoria. Ei, tu é aquele tipo de pessoa que se a pessoa tiver mal, tu termina de matar? Ou tu serve a pessoa de tal maneira com a palavra de sabedoria que faz ela levantar? Quem é que entendeu? Vou repetir. Você é o tipo de pessoa que vê um leproso, tu termina de botar, termina de matar? Ou tu é a pessoa que faz a pessoa levantar? Que tipo de servo, de serva você é? É isso mesmo, rapaz. Eu tinha que ir lá pro Jordão. Você é autoridade, você é Naamã. Em vez de vamos pro Rio Tietê, esculhambação esse profeta. Ou você é aquela pessoa que diz: meu irmão, se ele te pedisse uma coisa pior para tu ir para não sei quantos países se lavar, tu iria? Ele só está mandando para tu ir para um rio, que por sinal é o rio mais lamancento. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Às vezes nós não queremos ser curados. Nós queremos que as pessoas façam por nós. Às vezes também nós queremos a lepra e preferimos andar com a lepra escondida do ter que ir para a lama. O que é ir para a lama? Humilhação. Às vezes vai achar que limpar o chão é uma humilhação. Eu sou do tempo, hoje eu sei que não tem mais, mas eu sou do tempo que não se pagava zelador. A gente é que limpava a igreja. E olha o tempo bom. Eu sei que hoje as coisas mudaram, mas eu sou desse tempo que a gente lavava o banheiro. Hoje lavar o banheiro, você sabe quem eu sou, querido? Eu sou diaconisa. Você sabe quem eu sou? Eu sou da intercessão. Eu não lavo o banheiro e nem passo pano, querida. Eu sou do altar. Eu sou levita. É ou não é? Levita no tabernáculo é quem lavava o sangue dos carneiros do sacrifício. Tu sabia disso? Levita dos tabernáculos é quem armava e desarmava, armava e desarmava, armava. Pensa num trabalho. Levita dos tabernáculos é que ficava lá no monturo onde ficava o lixo, para limpar as bacias, para limpar o altar, para pegar a cinza. Imagina o levita, sangue com cinza. Olha que coisa maravilhosa. Como é que ficava essa roupa? Linda. Hoje não, ó. Você sabe quem eu sou? Quando a pessoa te disser assim, você sabe quem eu sou, tu já viu que ela não é nada. Porque tem pessoas que precisam ser para dizer que é, que na realidade não é nada. Quem realmente é, não precisa de cargo. Quem realmente é, não precisa dizer que é. Ela já é. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Eu passei 3 anos no monturo, atrás das malhadas. E para quem anda pregando, isso não é fácil. Porque a gente fica num ritmo, né? Parece que a gente não está sendo útil. Mas sabe o que é isso? Hábitos religiosos da igreja. Religiosidade. Não é espiritualidade. É religiosidade. Você tem que saber qual é o tempo que você tem que estar servindo e qual é o tempo que você está no banco. Eu fico no banco se eu estou em pecado, se eu estou com raiva, se eu não perdoei. Eu estava ferida, estava magoada. Fiquei atrás das malhadas. Passou o processo da cura, comecei a voltar. E agora sentar para ouvir. Só quem senta para aprender pode se levantar para ensinar. Vou repetir. Só quem senta para aprender pode se levantar para ensinar. Eu estava numa igreja pregando, não vou falar nomes, que tinha umas cadeiras assim, ó. Tinha acho que uns 10 pastores aqui atrás de mim. E umas 2 pastoras. Eu pregando e eles... E eu tenho um déficit de atenção, não falei? Na hora eu consigo ouvir a conversa. Meu marido já reclama, mas vou fazer o quê? Eu faço os testezinhos, né? Eu tomo um remedinho para melhorar, né? Mas tem hora que não dá, meu irmão. Então aqui... E eu pregando a palavra. Meu irmão... Eita, o Espírito Santo me tomou numa autoridade na hora. Virei assim, ó. Em nome de Jesus. Pastor, precisamos reverenciar o momento da palavra.
Eles achou que eu era mulher, eu ia me intimidar com 10 homens, né? Coitados. Eu cheio do Espírito Santo, meu irmão, não tem que me segurar. Nem um cão, quanto mais homem. Eu estou melhorzinha porque Jesus me curou. O pastor parou tudo e ficou assim. Quando nós estamos leprosos, nós não entendemos o que é autoridade. O texto vai dizer que ele desce, já estou terminando, faz o mergulho, é curado, e aí ele quer pagar a bênção. Não vou te dizer se era gratidão, se era pagar, que o texto não diz, mas quando você vai buscar o original, a impressão que dá, era como se fosse uma recompensa. E aí quando chega nessa recompensa, Eliseu disse: não, quero nada não, pode ir. Então me dá um pouco da terra para que você veja agora, porque quando eu me dobrar lá para Rimão, que Deus me perdoe, mas eu vou ter que servir lá, mas que Deus saiba que meu coração agora é só dele. Vai lá. E aí vai Naamã. E você lembra quanto de dinheiro que Naamã estava na mão? De prata, de ouro e de roupa? Que isso é como se fosse hierarquia ouro. Quando Naamã está voltando para a terra dele, vem Geazi, o braço direito do profeta, e mais dois da escola de profeta. Vem cá, Ele, diga. Não, é porque é mais ou menos assim, sabe? Eliseu se arrependeu e mandou vir aqui buscar, até pra gente abençoar o pessoal que está na escola de profeta. Ele disse: não, agora, pera aí. Aí tirou a prata, desceu o ouro, pegou as mudas de roupa e deu. Aí vai Geazi. Aí os novatos, e aí vai ficar. Não, vocês só vieram fazer a obra comigo, pode voltar. Deixou os dois novatos, coitado lá. E Geazi pegou o que pegou e vou levar pra minha casa. E vai todo alegre, né? Porque ganhou. E vai lá e bota dentro de casa. Quando ele termina de botar dentro de casa, chega quem? O profeta, a autoridade espiritual, que está ensinando Geazi a ser profeta. Cuidado. O próprio Jesus disse que o servo nunca pode ser maior que o seu senhor. Atenção, mulheres. O sacerdote, ele é a autoridade da casa. Mas se ele não for crente, se ele não obedece à palavra, diz a palavra do Senhor que a autoridade espiritual é você, enquanto ele não for. Homem que não ora, homens, homem que não lê a Bíblia, não é autoridade espiritual. Você pode ser o provedor, o protetor, a autoridade familiar, mas se você não ora, não lê Bíblia, não é cheio do Espírito Santo, sinto muito, sua mulher faz isso, ela que é a autoridade espiritual. Quem é que está entendendo? É forte, Brasil. O texto diz que o profeta chega e fez: Geazi, bora lá? Eu estou encerrando. Versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse a Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a um e nem a outra parte. Olha aqui para mim. Quem serve a Deus tem que parar de andar com a filha de Satanás. Quem é? Quem é? Pensei que você não conhecia a filha de Satanás. A gente conhece, mas não anda com ela. Fechou? Por que, pastor? É uma mentirinha branca. Tu já viu mentirinha branca mesmo? E também não é preta não, que eu sou negona, pelo amor de Deus. É espírito, então não tem cor. É a filha de Lúcifer, é a filha de Satanás. Quem é filho da verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade, igreja? Jesus. Quem é filho, quem é filha da verdade, não tem relacionamento com a filha de Satanás. E a filha de Satanás é a mentira. Não se serve a Deus com mentira. E cuidado com as suas mentiras, com as autoridades de Deus. A lepra vai cair para você.
Mas eu tenho não sei quantos anos de igreja. Eu sou do ministério tal. Eu conheço gente assim dentro de igreja leproso, ó. Assim, ó. Eu faço mapeamento de comportamento humano. Eu sou treinadora comportamental. Meu irmão, pelo comportamento. Aqui, ó. A forma de você estar sentada. A forma que suas pernas estão. Seu braço. Onde sua mão está. Me diz se você está em sintonia comigo ou se não está. Se você está com pressa de comer ou se você não está. Se sua mente está aqui me ouvindo ou se você está lá no bolso para que vai ainda botar na panela e esquentar. Isso aqui mostra. Ó. Como a forma de a gente vestir também mostra. Porque onde estiver seu coração, estão seus valores, diz o texto. Geazi andava com o profeta. Já tinha visto o milagre, mas não servia por amor, servia por interesses. Nesse texto a gente pode ver várias pessoas servindo, mas cada um servir de uma forma diferente. A minha pergunta é: quem é você nesse texto? Você é a menina escrava? Que consegue servir até o inimigo? Tem um nível de cura tão alto. O nível de cura dessa menina é tão alto que ela não enxergou Naamã como seu inimigo. Eita glória! Se você não consegue servir quem lhe causou mal, é porque você ainda não tem um nível de cura. Porque cura, gente, não é ser curado e não curado. É níveis. O meu nível de cura hoje tem que ser de tal forma que quem me causou mal, eu estou aqui com ela, ó. Eu posso não entregar mais minha confiança a ela, mas eu consigo fazer o bem para ela. Agora tem gente que não consegue. É nível. Ninguém é 100% curado. Agora existem níveis. E cada vez que eu renuncio a minha carne, cada vez que eu renuncio os meus interesses, eu me pareço com Jesus, que veio servir com a sua própria vida, entregar a sua própria vida na cruz, por mim e por você. De repente você é a mulher de Naamã, que mesmo que o marido não acreditasse, porque naquela época a mulher não podia falar muito, falou. De repente você é igual o servo de Naamã. Mas meu Senhor, se ele pedisse uma coisa menor, você não faria? Olha uma coisa simples aqui, ó. Eu aqui pregando, teve alguém que teve a sensibilidade, ó. Porque servir é sensibilidade. E aqui eu não estou exaltando o irmão não, viu? É isso aqui. Porque servir é ao outro. Às vezes servir não é uma grande pregação no altar. É trazer um guardanapo. Lembra que Jesus disse? Quem me entregar um copo de... Ah, coisa simples, não é? Já tem uma recompensa no céu. A questão não é o tamanho do serviço, mas é o servir por amor. O texto vai dizer que Eliseu também serviu. O rei da Síria também serviu dando carta. O rei de Israel ficou em pânico. Eliseu serviu dando comando. Mas Geazi não entendeu nada, mesmo andando com o profeta. Quem é você nesse texto? Vamos ficar de pé? Você tem servido por interesse ou com alegria? Aquela escrava, vem para cá, pastorzinho. Aquela escrava, ela serviu a Deus com, obrigada, amor, com um novo cântico. Qual foi o novo cântico daquela escrava? Uma jovem curada pelo Deus de Israel, que não se importava quem seria, mas ela era canal de cura. Baixe sua cabeça. Não saia daqui sem fazer essa reflexão. De que modo eu tenho servido a Deus, a sua igreja e a minha casa e a minha família? Porque onde estiver meu coração está o meu serviço ao Senhor, a minha casa e a minha família. Pai, nós queremos te pedir perdão
Se em algum tempo, até nesse tempo, temos servido por interesse, por barganha, por troca, se temos feito acepção de pessoas, de lugares, e nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, nós te pedimos perdão. Nós entendemos esse texto e te pedimos agora que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos ter o nível de cura daquela menina escrava, Pai, que não se lembrou de nada do que Naamã fez, mas se lembrou que em Israel tinha um profeta e um Deus que curava da lepra. Pai, que todo espírito de Geazi, de interesses pessoais, caia por terra hoje no meio da igreja. Que sejamos servos e servas que venha fazer as coisas na casa de Deus por amor e não por interesse. Eu te peço agora tudo que está travando a tua igreja, tudo que está travando os ministérios dessa igreja. Eu nem conheço como é organizada essa igreja, mas tu já sabes. Tudo que está impedindo o teu povo, toda lepra, eu ordeno agora, caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, levanta agora aqui águas vivas. Levanta aqui agora um grande rio que saia do teu trono, do trono de Deus, e começa a lavar, Senhor, toda lepra da igreja, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Começa agora a lavar aquele que reconhece que precisa de cura, aquela que reconhece que precisa de cura. Vai lavando agora, Senhor, vai purificando toda lepra do orgulho, toda lepra da vaidade, toda lepra, Senhor, que não tem deixado o teu filho, a tua filha servir por amor. Eu ordeno agora, lepra seja lavada pelo poderoso sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus, o sangue da nova e da eterna aliança, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você, comece a ser lavada agora toda a ferida da tua alma, todo dano que te causaram, todo mal que te causaram. Que você agora seja livre desse mal, e que você se levante hoje como aquela menina escrava do livro de Reis. Que você venha ajudar os Naamã dessa cidade, que você venha ajudar os Naamãs da igreja, mas que você seja canal de cura, que você seja canal de restauração. Que você seja como um profeta Eliseu, que não se vende, que não se troca, que não negocia o seu chamado. E que você nunca seja Geazi, que se vende por interesse. Que o Senhor te abençoe e te guarde com essa palavra. O pastor, por gentileza. Oi, irmãos, estamos aqui encerrando, né? Ou uma vírgula, né? Uma pausa, para a gente estar voltando, retornando logo mais à noite, se Deus quiser. É só um reforço, né? Eu sei que quando a gente está em festa, geralmente a gente atrasa um pouquinho, né? Que nem ontem atrasamos, mas compreensão de todos para a gente se esforçar, né? Para a gente tentar o máximo de estarmos mais com tempo, né? Sem estar pressionando a palavra, o tempo da palavra, enfim. Ou seja, cabe a gente se esmerar, né? Se esforçar para a gente estar mais tempo junto, tá bom? Então, compartilhe, convide, continue convidando, convença seus amigos, sua família para estar. E tem aí um canal, né, Val? Só para relembrar, queridos, a gente está percebendo, né, Marquinhos? Cadê Marquinhos? Foi criado um canal do YouTube, irmãos.
da igreja, para no momento que a gente puder estar gravando, né, ao vivo. A gente está em fase de teste, claro. Essa questão de mídia é um negócio complicado e requer investimento, profissionais e tanta coisa que dispensa comentário, né? Mas assim, aquilo que está no nosso alcance, Moisés tinha um bastão, né? Então a gente está com esse bastãozinho simples aí, e é com esse bastão simples que a gente quer servir melhor, tá bom? Então, se inscreva, né, Val? Se inscreva. A gente percebe que os irmãos não se inscreveram, né? Pouca gente, né? Então parte da gente, da igreja, se inscrever, né? Assim. E é por isso que eu estou aqui ajudando a divulgar aqui, tá bom? Eu até botei no grupo aí da igreja para você se inscrever, compartilhar e ajudar. Porque o link disponível já está para a noite, já está aí criado, já está aí o link disponível aí no grupo, tá bom? Essas coisas da mídia aí, que tem pessoas habilitadas aqui melhor do que eu, e aí essas áreas aí são deles, né? E a gente vai compartilhando aos poucos, tá bom? Então logo mais à noite, se Deus quiser, estaremos juntos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pelos teus feitos, por tudo que o Senhor está fazendo e irá fazer em nós e sobretudo em nós e através de nós. Pai, continua derramando da tua graça, o teu favor em todos, nesta cidade, nas nossas famílias. Muito obrigado por tua companhia, pelo teu amor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Valeu, queridos, até breve, em nome de Jesus. Tem algum mais um lembrete? As irmãs aí, acho que não, né? Valeu.